E aí, moçada, beleza? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de circunferência. Um pouquinho, não, um bocado, né? Nós vamos falar sobre os elementos da circunferência. Os retas, segmentos, partes da circunferência. Vamos falar de ângulos da circunferência, ângulo inscrito. Vamos falar um monte de coisa aí, beleza? Então, vamos embora. Então, vamos lá. Circunferência. O que é circunferência? Circunferência é um conjunto de pontos que estão todos a uma mesma distância de um outro ponto. Esse outro ponto a gente chama de centro, tá? Então, esse ponto aqui é o centro. Não vou escrever aqui letras, mas a gente geralmente chama o centro de O, tá? Então, aqui é o centro. Tá? E o conjunto de pontos são os pontos que fazem esse risco aqui, que é a circunferência. Então, todo ponto aqui, ó, todos esses pontos aqui, eles estão a uma mesma distância desse ponto central aqui, que a gente chama de centro, tá? Essa distância a gente chama de raio. E todos esses pontos aqui, a gente chama de circunferência. Ok? Bom, a circunferência, ela tem um lado interno e tem um lado externo, tá? Ela tem a parte externa da circunferência e a parte interna da circunferência. O centro está na parte interna da circunferência, ok? Bom, além do raio, tá? A gente tem outros segmentos na circunferência que a gente dá nomes específicos. Um deles, por exemplo, é esse aqui, ó. A gente chama de corda, é a distância entre dois pontos da circunferência. A distância entre dois pontos da circunferência a gente chama de corda. Aí você fala assim, ah, mas esse daqui também não é a distância entre dois pontos? Não. A circunferência é esse aqui. Esse aqui é o centro da circunferência, mas não é o ponto da circunferência. Tá? Então, esse aqui é o raio, que liga o centro a um ponto da circunferência. Mas a corda liga dois pontos da circunferência. Certo? Bom, tem uma corda que é bem característica na circunferência, que se chama diâmetro, tá? O diâmetro é uma corda, só que é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Então, esse daqui é o diâmetro, tá? Então, ó, raio, corda e diâmetro. Então, aqui, ó, centro, raio, corda, que é esse aqui. Esse aqui também é corda, mas é uma corda específica que a gente chama de diâmetro. Ok? Diâmetro. Beleza? Tá. Bom, uma corda, tá? Uma corda divide a circunferência em dois arcos, tá? O que é o arco? O arco é um pedaço da circunferência. Um pedaço da circunferência a gente chama de arco. Então, por exemplo, vou dar nomes aqui aos pontos, tá? Agora eu vou colocar aqui O, aí eu vou colocar aqui, ó, A, vou colocar aqui, ó, B, C, D e E. Tá certo? Então, a corda CD divide, ou melhor, CB divide a circunferência em dois arcos. Esse arco aqui, que é o arco menor, e esse arco aqui, que é o arco maior. Ok? Então, o arco menor e arco maior. A corda DE divide a circunferência em dois arcos, tá? Esse arco aqui, que é do mesmo tamanho desse arco aqui. Então, pelo fato desse arco aqui ser igual a esse arco aqui, tem o mesmo tamanho aqui, ó, tá? Por quê? Porque é dividido, a circunferência toda foi dividida pelo diâmetro. Então, esse arco DE, tanto esse quanto esse, é chamado de semicircunferência. Tá? Semicircunferência. Semi significa metade, tá? Significa metade. Ok? Bom, tem uma outra coisa que a gente fala aqui na circunferência, que é o setor angular. Então, por exemplo, esse aqui, ó, AOE,
tá? AOE, cria aqui, ó, esse pedaço da circunferência, a gente chama de setor angular, tá? A gente vai tratar do setor angular e os ângulos aqui embaixo, tá? Aqui é só para algumas definições, tá bom? Bom, a gente também tem outra coisa que a gente chama aqui, que algumas pessoas acham que é sinônimo, mas não é. Por exemplo, círculo. Aí fala, bom, círculo é circunferência. Não. A circunferência são só esses pontos aqui, ó. Só esses pontos externos aqui, ó. O círculo é os pontos externos mais os pontos internos. O círculo é tudo, tá? O círculo tem área. A circunferência só tem comprimento. O círculo, ele tem área aqui, ó, tá bom? Ele tem área aqui dentro. Beleza? Bom, se eu pegar o círculo e dividir com uma corda, né? Se eu dividir o círculo com uma corda, eu tenho aqui, ó, uma coisa que a gente chama de... vou colocar aqui em cima mesmo. Ó, segmento circular. Tá? Esse daqui é o segmento circular. Beleza? Tá. Agora, se eu fizer dois raios aqui, né? Se eu fizer dois raios aqui, ó, esse e esse, eu criei aqui, ó, uma coisa que a gente chama de... Parece com esse aqui, ó, setor angular, mas esse aqui a gente chama de setor circular, tá? A diferença basicamente aqui é que aqui nós estamos falando de ângulo, nós estamos falando da abertura, certo? Agora aqui não, aqui a gente está falando dessa área toda aqui, ó. Então essa área toda é o setor circular, tá? Esse aqui é o círculo, tudo. O segmento circular é isso aqui, o setor circular é isso aqui, tá bom? E nós temos ainda o que a gente chama de semicírculo. O que é o semicírculo? É um círculo dividido ao meio, já que semi significa metade, semicírculo significa metade do círculo, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um aqui, ó. Fazer aqui, ó. Traçar um risco daqui até aqui, ó. Pronto, tá? Então, essa parte aqui que eu tô pintando em vermelho, tá? Aqui, ó. Tudo isso aqui é chamado de semicírculo. Ok? Nossa, tá frio pra caramba aqui. Eu tô com a mão tremendo aqui, né? Beleza? Deixa eu ver. Mais uma coisa que a gente fala aqui no círculo, na circunferência e círculo, a gente fala de retas, tá? A reta, ela pode ser secante à circunferência, tá? Uma reta secante à circunferência é uma reta que cruza, né? Cruza a circunferência marcando dois pontos, tá? Vamos chamar aqui de I e o ponto J, tá? Então, a reta, ela pode ser o quê? Reta, ela pode ser secante, tá? Vamos chamar essa reta aqui, reta T, tá? Essa reta T aqui, pronto, secante. E a reta, ela pode ser também o quê? Tangente, tá? Uma reta tangente. Eu coloquei secante como T, secante, então tangente eu vou colocar como S. Só porque a tangente, ela é essa aqui, ó. Ela só encosta em um ponto da circunferência, tá? Então, essa aqui eu vou chamar de S, pronto. Não pensei certo na hora, saiu torto, ficou torto, tá bom? Então, reta secante é essa daqui, corta em dois pontos, e a reta tangente é essa aqui. Ainda tem a reta externa, né? Mas a externa não precisa nem falar, porque não, né? Ela tá fora aqui, assim, por exemplo, certo? Uma reta externa, tá? Uma reta externa é essa aqui, ó. Pronto. Reta externa, vou dar o nome de reta E, pronto, reta E, pronto. Reta externa, não tem ponto em comum. Beleza? Tranquilo? Tá? Isso aqui são alguns conceitos, a gente vai usar bastante isso aqui, então é importante saber tudo isso aqui, ok? Bom, então vamos falar agora um pouquinho de
ângulos da circunferência, tá? Ângulos da circunferência. Então, o que que a gente precisa saber primeiro, tá? Então, vou fazer aqui, ó, fazer um ângulo aqui, ó. Eu pego, desenho um raio, né? E outro raio aqui, ó, certo? Pronto. Isso aqui é o chamado setor angular, tá? É o ângulo aqui, ó, tá bom? É o ângulo. Se eu colocar aqui um ponto A, aqui um ponto B e aqui o ponto O, eu posso sinalizar esse ângulo assim, ó, A, O, B. E eu ponho um chapéuzinho no O, porque aqui é que está o vértice do ângulo. Isso aqui é o vértice do ângulo, tá bom? Vou fazer outro ângulo aqui, ó, fazer esse ângulo aqui, ó, esse, tá? E daqui até aqui, ó, pronto. Aí eu ponho aqui a letra C, D. E eu acabei de fazer o ângulo C, O, D, ok? Tá aqui, ó. A gente geralmente gosta de fazer um arcozinho assim para indicar o ângulo, tá? Bom, se AOD, AOB e COD têm a mesma abertura, a gente diz que o ângulo AOB e COD são congruentes, tá? Congruentes, tá? Ângulos congruentes, ângulos iguais, tá bom? Bom, eu posso também proceder à soma de ângulos, tá? Eu posso dizer que o ângulo BOC mais COD é o ângulo BOD, certo? Ó, BOC mais COD é igual ao ângulo BOD, certo? Beleza. Bom, então a gente fala ângulo, mas a gente gosta de falar de arco também. O que que é o arco? O arco é a medida, é um pedaço da circunferência, né? Eu já falei de arco aqui, né? Eu falei que quando essa corda aqui, ó, ela divide a circunferência em dois arcos, né? O arco menor, que é o CB aqui em cima, e o arco maior, isso aqui, ok? Então, quando a gente fala de ângulos, o ângulo, esse ângulo aqui, ó, que tem o vértice na origem, na origem não, no centro, a gente chama de ângulo central, tá? A gente chama isso aqui de ângulo central. E o ângulo central, ele está intimamente ligado ao arco, aqui, ó, tá? O arco e esse ângulo central, a gente diz que eles são correspondentes, tá? É o ângulo correspondente ao arco. O arco, às vezes, a gente sinaliza assim, ó, AB e faz um arquinho em cima, tá? Então, a gente está falando do arco AB, esse é o arco AB. Então, o ângulo, ele tem uma medida que é medida em graus, tá? O arco, ele é medido em comprimento, tá certo? Só que como eles estão intimamente ligados, às vezes a gente fala ângulo e arco como sendo a mesma coisa, tá? A gente, por exemplo, digamos que esse ângulo aqui tenha 40 graus, ó, 40 graus. Então, é comum, às vezes, a gente falar assim, o arco AB é igual a 40 graus, tá? Às vezes, a gente tem que tomar cuidado, né? Na hora que estiver lendo um problema ou se referindo a isso, às vezes a gente, de forma desleixada, a gente fala assim, o arco AB tem 40 graus. Tá errado? Não, não tá errado. Não tá errado. Tá? Como eu falei, a gente fala de maneira desleixada, a gente fala sem tanto cuidado, assim, sem tanta prudência, assim, né? A gente fala, o arco AB de 40 graus. Mas a gente está falando do 40 graus, a gente está falando do ângulo de 40 graus, tá? E o arco AB é esse comprimento aqui. Mas não tem erro falar assim, não, tá? É comum a gente ver isso aí, tá bom? A gente só tem que tomar cuidado. Quando você estiver se referindo, vendo um problema, às vezes ele é rigoroso na nomenclatura. Ele fala o arco de comprimento total. Então, ele está falando do arco aqui, tá? E o ângulo central. Bom, nós não temos só ângulo central, nós temos também um ângulo que a gente chama de ângulo inscrito, tá? A gente tem o ângulo central e o ângulo inscrito, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui, ó. Esse daqui, ó, é o ângulo central, tá bom? Vou colocar a letrinha aqui, ó. A, B, e aqui é o centro, o O, que eu não vou colocar agora, tá? Então, esse aqui é o arco AB.
Esse arco AB, por exemplo, ele é, né, isso aqui, essa abertura aqui, ele é o ângulo inscrito, é o ângulo central. Mas o ângulo inscrito é isso aqui, ó. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Deixa eu puxar aqui e aqui, ó. Pronto. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é o que a gente chama de ângulo inscrito, tá? ABC, aqui, ó, pronto. Então, esse aqui, ó, é o ângulo central e esse aqui é o ângulo inscrito, tá? Tanto o ângulo central quanto o ângulo inscrito estão nas extremidades, né? Eles estão ligados à extremidade do arco AB, tá certo? E existe uma relação entre esse ângulo inscrito e esse ângulo central e esse ângulo inscrito, que é qual? Então, vou chamar esse ângulo ângulo central aqui de alfa. E esse ângulo inscrito aqui eu vou chamar de beta, tá? A relação entre alfa e beta é o seguinte, é que beta é igual a alfa dividido por 2, tá? Não, errei, ao contrário. Eita, pau, velho. Na verdade, esse aqui é o maior, né? Não, então tá certo. Tava certo. Bobei aqui. Ó, o beta é o menor, o alfa é o maior. O beta é igual ao alfa dividido por 2. É porque no livro tava essas letras ao contrário e como eu coloquei aqui, eu acabei bobeando lá, tá? Mas é esse aqui, ó. O beta, que é o ângulo inscrito, ele é metade do ângulo central. Mas como é que eu sei que isso aqui é metade? Então é o seguinte, olha. A gente sabe uma propriedade, tá? Do triângulo, que é o seguinte. Quando eu tenho dois lados iguais do triângulo, ó, isso aqui é o raio, não é? Ó, vou colocar o O aqui, ó. Esse aqui do O até o C é o raio. Do O até o A é o raio, certo? Então, esse ângulo beta aqui, ele vai aparecer aqui também, ó. Certo? Por quê? Porque isso aqui é um triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente. Quando eu tenho dois lados iguais e um diferente, eu também tenho dois ângulos iguais e um outro diferente, certo? Bom, também tem uma outra propriedade do triângulo, de qualquer triângulo, é o seguinte. A soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, correto? Tá. E esse ângulo aqui, ó, que eu vou até fazer de vermelho aqui para vocês verem aqui, ó. Esse ângulo todo aqui, ele é um ângulo raso, é o ângulo de 180 graus, certo? Bom, peraí, então calma aí. A soma dos três ângulos internos, esse mais esse é 180, correto? Vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó. Esse mais esse é 180, ou não é? E esse daqui, ó, mais o alfa aqui, também é 180, ou não é? Mas olha só, se esse ângulo aqui mais o alfa dá 180, e esse ângulo aqui mais o beta também dá 180, é porque o alfa é igual a 2 beta. Porque isso tudo é 180, certo? Ou seja, o alfa mais tudo isso aqui dá 180. Só que tudo isso daqui mais esses dois também dá 180. E esse aqui, ó, que eu vou pintar aqui, ó, é comum aos dois. Então, é porque esses dois aqui é esse ângulo externo aqui, tá? Então, essa é uma propriedade muito importante, que o ângulo externo, qualquer ângulo externo do triângulo, é a soma dos outros dois ângulos internos, tá? Então, esse ângulo externo, que é o ângulo externo desse vértice, ele é igual à soma desses outros dois. Então, o alfa é igual a 2 beta, tá? Então, veja, acabei de provar para vocês que esse ângulo beta aqui é metade do ângulo central, alfa, que estão ligadas ao mesmo arco, certo? Agora tem um detalhe, ó. Tem outro detalhe. Vamos dizer isso aqui, então. Certo? Aqui eu trouxe junto aqui, certo? No mesmo lado, ó. Esse ângulo central e esse ângulo interno, eles têm um lado em comum, certo? E quando eles não têm lado em comum? Por exemplo, esse aqui. Ainda assim, é isso, ó. Esse aqui é o alfa. E esse aqui é o beta. Ainda assim, vale essa relação? Porque esse aqui fica claro, né?
Mas esse aqui vale a relação? Vale. Como é que prova isso? É só você traçar a divisão aqui, ó. Ops, passou no meio, vai. Passou no centro ali, vai. Beleza? É só eu fazer isso aqui, ó. Então, perceba. Se eu fizer isso aqui, isso daqui é igual aquilo lá. Então, essa medida aqui é o dobro dessa daqui, correto? Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Ó, tá? Eu peguei o ângulo alfa, né? O ângulo alfa é esse aqui, ó. E o ângulo beta é um inscrito aqui, ó. Esse aqui é o beta. Esse aqui, beta. Tá? Vai ficar em cima, não tem problema. O alfa e o beta. O beta, tá? Segundo o que a gente viu aqui, do ângulo inscrito e o ângulo central, o ângulo inscrito é metade do central. Mas esse daqui também é... Como é que eu provo isso? Então, eu pego e divido os dois por um diâmetro aqui, ó. Isso aqui é um diâmetro. O diâmetro passa no vértice do ângulo inscrito e no vértice do ângulo central. Tá aqui, ó. Certo? Aí, quando eu olhar metade dele, o que que eu vou olhar? Bom, aí, cai naquela propriedade aqui, ó. Nessa propriedade aqui, ó. Então, cai que esse daqui é esse mais esse. E esse daqui é metade do beta. Ó, esse aqui e esse aqui, ó. Tá? Então, quer dizer que esse daqui é o dobro desse aqui. Agora, se eu pegar o outro lado, vai acontecer a mesma coisa. Esse daqui é o dobro desse daqui. Espera aí. Mas, ó, se esse daqui é o dobro desse e esse daqui é o dobro desse, então tudo isso daqui é o dobro de tudo isso aqui. Entendeu? Então, né, aqui continua sendo válido que alfa é igual a 2 vezes o beta. Beleza? Esse é o ângulo central. Certo? Professor, mas e se o ângulo inscrito estiver assim, ó, fora? Eu ainda posso dizer, ó, né? Eu ainda posso dizer que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo beta ali, ó, porque os dois estão relacionados ao mesmo arco, tá? Só que esse é o central e esse daqui é um inscrito. Esse inscrito aqui, ele é metade desse daqui? É. Como é que prova isso? Daí a gente faz assim, ó. Se ligar aqui, certo? Ó. Então, ligando aqui, deixa eu ver, eu acho que tem que ligar mais uma coisa aqui. Não, esse aqui mesmo, tá? Então, veja. Como é que a gente prova isso aqui? Eu acho que tem que ligar aqui também. Vou ligar um monte de coisa aqui e vou fazer errado, calma aí. Esse aqui. Esse aqui mesmo. Ó. Isso tudo aqui tá aqui. Ó. Esse daqui, tá? Esse daqui é metade desse aqui, ó. Certo? Esse daqui é o dobro desse aqui. E isso tudo aqui é o dobro disso tudo aqui, ó. Deixa eu fazer com uma outra cor aqui que vai ficar mais claro. Ó. O nosso arco, eu vou pintar eles aqui, tá? Nós estamos falando desse aqui, que é o alfa, e desse aqui, que é o beta, ó. Tá? Eu vou acabar mostrando que esse beta aqui é metade desse alfa. Como? Eu vou utilizar esse lado aqui, ó. Esse lado, tá? E, não, só esse aqui mesmo. Aqui, ó. Então, olha só. Veja, só esse é o dobro desse, correto? Tá? Ó. Esse aqui é o ângulo central e esse aqui é o ângulo interno.
que compartilham o mesmo lado. Então, esse ângulo aqui é o dobro desse daqui, ok? Tá. Agora tem outro ângulo central aqui. Esse ângulo central aqui é o dobro desse ângulo inscrito aqui, ó. Tá? Ó, isso tudo aqui, ó. Esse daqui e esse daqui. Tá vendo? Ó. Isso tudo aqui, ele é a soma disso tudo aqui com isso tudo aqui, ó. Porque esse aqui é o ângulo externo desse triângulo. Então, esse daqui é esse mais esse. Mas como esses dois são iguais, então esse aqui é o dobro desse aqui, certo? E eu vou pegar desse todo aqui, que é o dobro desse todo aqui, e vou tirar esse daqui, que é o dobro desse daqui. E ficou o quê? Ficou que esse daqui é o dobro desse aqui, tá? Então, eu vou dar nomes aqui, ó. Vou chamar esse daqui de x. E esse daqui é quem? É x sobre 2, tá vendo? Ó. Esse daqui, que tá todo em vermelho aqui, ó, é o x. E esse daqui é metade do x, tá? Porque esse aqui é o ângulo interno, central, e esse daqui é o ângulo inscrito. Beleza? Tá, agora olha só. Esse todo aqui, ele é o quê? Ele é x mais alfa, ó, x mais alfa. E esse todo aqui vai ser quem? Vai ser o x sobre 2 mais o beta, ó, x sobre 2 mais o beta, certo? Mas, isso tudo aqui é isso tudo mais isso tudo aqui, ó. Como isso daqui é igual a isso aqui, porque esse lado é o raio igual a esse lado, então essa medida é igual a isso aqui. Então, isso tudo aqui é isso mais isso. Ó, e tudo isso aqui é o quê? É o x mais alfa. Então, o x mais alfa é igual a 2 vezes isso, certo? Se eu distribuir, olha só o que vai ficar. Vai ficar assim, ó. X mais alfa é igual a 2 vezes x sobre 2, 2x sobre 2, mais 2 beta. Tá vendo? Ó, x sobre 2 corta com x sobre 2, porque dá 1. E esse x aqui desse lado corta com esse x desse lado. Então, ficou que o alfa é igual a 2 beta. Ó, o alfa é igual a 2 beta. Mesmo que o ângulo não esteja... né, o ângulo interno aqui, ó, não está aqui assim, ó, englobando ou fazendo. Ele está como se tivesse desalinhado, né? Mas mesmo assim, pelo fato deles estarem ligados ao mesmo arco, o arco AB, ó, tá? Então, esse beta aqui, ele é metade desse alfa aqui. Tá tudo rabiscado, mas eu acho que deu para você entender, tá? Se não deu, volta o vídeo, vê devagarzinho que você vai ver aí. Beleza? Tá? Então, sempre, o ângulo inscrito, ele é metade do ângulo central. Esteja ele compartilhando o lado, esteja ele englobando, né, o ângulo central lá no meio do ângulo inscrito, ou seja, o ângulo inscrito para fora, né, o vértice do ângulo central para fora do ângulo inscrito. Certo? Ó, esse vértice está no mesmo lado do ângulo inscrito, esse vértice está interno ao ângulo inscrito e esse vértice está externo, ó, esse vértice aqui está externo ao ângulo inscrito, tá? Em todos esses casos, o ângulo inscrito é metade do ângulo central, beleza? E um caso específico disso, que eu já falei outro dia, é quando eu desenho um triângulo, tá? Quando eu desenho um triângulo, onde um dos lados do triângulo é a diagonal não, é o diâmetro da circunferência, ó. Um dos lados do triângulo, aqui, ó. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Ó, esse triângulo aqui, ó.
esse triângulo, certo? Vou dar nomes aqui, ó. M, N, esse aqui é o T. O triângulo, então, MNT, tá vendo? Um dos lados do triângulo é o diâmetro da circunferência. É uma corda que passa pelo centro da circunferência, é o diâmetro da circunferência, certo? Qual que é o ângulo central aqui, ó? Qual que é esse ângulo todo aqui? 180. Então, esse daqui, que é o inscrito, é metade desse ângulo central, que é 180. Então, se esse aqui é 180, esse aqui é o quê? 90. Então, sempre que eu desenhar um triângulo, onde um dos lados é o diâmetro, o ângulo oposto ao diâmetro é de 90 graus, tá? Ele pode ser assim, pequenininho aqui, assim, né? Pode ser assim, aqui vai ser 90 graus, pode ser aqui no meio, pode ser aqui, qualquer ponto aqui vai fazer 90 graus aqui, por quê? Porque o ângulo central é um ângulo raso, é um ângulo de 180. Beleza? Beleza. Tem mais um ângulo que eu quero falar aqui, é o ângulo segmento, tá? É o ângulo segmento. O ângulo segmento é o seguinte. Então, eu pego aqui, ó, e desenho aqui uma corda, ó. Pá, uma corda aqui, ó, certo? E nesse ponto da corda aqui, eu faço uma tangente, ó. Eu faço uma tangente aqui, ó, tá vendo? Tá? E eu vou ligar daqui a aqui também, ó. Aqui e aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é o ângulo central, o alfa, tá? Esse ângulo aqui, ó, tá? Ele é chamado de ângulo segmento. Ele é o beta. E adivinha? O alfa é igual a 2 vezes o beta. Ou esse daqui é metade do ângulo central. É como se esse aqui fosse um ângulo inscrito. Ele não é inscrito por quê? Porque ele, só metade dele, ó, o outro lado dele está para fora. É uma tangente à circunferência nesse ponto aqui, ó. Então, ele se chama ângulo segmento, tá? E se eu fizer um ângulo inscrito aqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui é o beta, ó. Qualquer ângulo inscrito aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Esse daqui é o beta. Se eu fizer aqui, ó. Aqui, ó. Aqui assim, ó. Aqui. E aqui, ó. Esse daqui, quem que é? É o beta. Tá? Então, esse arco aqui, ó. Presta atenção, hein? Esse arco daqui, que eu vou chamar de A, até aqui, que é o B, ó. Esse arco todinho aqui, vou fazer em vermelho, para destacar ele. Então, esse lado todinho aqui, esse arco todinho aqui, desculpa, lado não, esse arco todinho aqui, tá? Todo esse arco aqui, é chamado de arco capaz, tá? É chamado de arco capaz, tá? É o arco que é capaz, eu estou inventando isso, tá? É o arco que é capaz de fazer, né, qualquer ângulo em que o vértice está nesse arco capaz, ele faz metade do ângulo central aqui, ó, tá? Que liga essas mesmas extremidades, tá? Então, esse beta aqui vai ser metade do alfa. E esse arco aqui, onde está o vértice do beta, onde fica o vértice do beta, que pode ser aqui, em qualquer lugar aqui, tá? É o arco chamado arco capaz, tá? E esse ângulo aqui é o ângulo segmento, beleza? Pô, sabe que eu acho que eu deixei de falar uma coisa aqui, né? Bom, existe, vou falar aqui agora do comprimento de uma circunferência, tá? Acho que falei bastante coisa aqui, tem mais coisa para falar, mas aqui não vai ter espaço, eu vou fazer nos exercícios, depois eu mostro para você, tá? São chamados ângulos excêntricos, os internos e externos. Grande parte do que eu falei aqui não faz parte não está naquele livro
que baseia o curso OMIMA, que é o MFUNA, tá? Não está no curso, não está no livro MFUNA. Então, ele está como extra aqui, tá? Então, se você quiser mais detalhes, você vai ter que ver no outro curso chamado IESE, porque no curso IESE tudo é bem detalhado, tá? Mas nesse curso OMIMA, tá? Nesse curso OMIMA, isso aqui está indo como extra, tá? Então, o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência, tá? O comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência, eles têm uma relação, tá? Se eu pegar o comprimento da circunferência, que eu vou chamar de C, se eu pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo comprimento do diâmetro, sabe o que dá isso aqui? Isso daqui dá uma constante que é chamada de π, tá? Essa constante, ela vale 3,14, 16, 14, 15, 7, 2, eu acho que é assim, tá? É um número que tem infinitas casas decimais e nunca acaba, tá? Então, quando eu escrevo assim, ó, 3,14, né? Quando a gente escreve assim, ó, π é igual a 3,14, na verdade, isso aqui é π, é aproximadamente, tá? É um igual com um tio em cima. Isso aqui a gente lê π é aproximadamente 3,14, tá? Porque o π, na verdade, é um número que tem infinitas casas decimais. E para você saber a próxima, você tem que fazer cálculos complexos aqui para chegar nisso aí, tá bom? Então, a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência, a divisão, se eu pegar o comprimento disso aqui, medir o comprimento disso aqui, medir isso aqui e dividir um pelo outro, vai dar o π, certo? Mas o diâmetro da circunferência, ele mede o quê? Ele mede 2 vezes o raio, tá? O raio a gente chama de R. Então, esse diâmetro aqui, ó, ele é o raio mais o raio. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio, é ou não é? Então, se eu pegar e colocar aqui, ó, o comprimento da circunferência dividido por 2 vezes o raio e dizer que é π, tá? E dizer que isso aí é π, então, se eu isolar o C, eu digo o quê? Que o comprimento da circunferência é π vezes 2r, né? Ou como normalmente a gente escreve é 2πr, que é o nome de uma pessoa, né? 2πr, né? Tem algum Pierre aí? Se tiver algum Pierre, escreve aqui no comentário. Eu sou Pierre, tá? πr. Comprimento é 2π vezes o raio, ok? 2π vezes o raio. Então, veja, o comprimento da circunferência, através dessa fórmula aqui, tá? Através dessa fórmula aqui, ó, está relacionando, tá? O comprimento da circunferência está relacionado ao raio, tá bom? Então, foi criado uma nova maneira de você medir ângulos, tá? Que é chamado de radianos. Radianos. O que significa radianos? Relativo ao raio. Então, quando você fala assim, olha, o ângulo, o arco, né? O ângulo não, o arco, né? Lembra que eu falei que o arco, às vezes, a gente trata como ângulo, mas o arco é um comprimento. Então, a gente fala assim, o arco dessa circunferência toda, ele é o quê? Então, o arco, né? O arco da circunferência, o arco todo, né? Que é 360 graus, tá? Esse arco todo a gente diz que é 2π radianos, tá? 2π radianos quer dizer 2π vezes o raio. Por quê? Se a circunferência é pequena ou grandona, o comprimento da circunferência vai ser sempre 2π vezes o raio. Então, se a circunferência é pequena, o comprimento disso aqui vai ser 2π vezes o comprimento desse raio. Agora, se a circunferência for grandona, o comprimento da circunferência grandona vai ser o quê? 2π vezes o raio da grandona, tá? Então, o comprimento da circunferência está relacionado ao raio da circunferência, tá? E daí surgiu essa nova medição de ângulos, né? Na verdade, de arcos. Isso aqui é a medição de arco. Mas como o arco e o ângulo estão intimamente ligados, então a gente costuma dizer que o ângulo ou o arco tem a medida em radianos também, tá?
Então, se 2π radianos é a volta toda, metade da volta é o quê? Π radianos. Só rádio a gente escreve, tá? Então, π radianos está relacionado a 180 graus, tá? Aí você fala assim, e 60 graus, como é que eu faço? Bom, se π é 180, né? E eu quero saber 60, que é 1/3 de 180, então π sobre 3 radianos está relacionado a 60 graus, certo? Então, a gente vai fazer proporções do 2π radianos para obter outras medidas. Beleza? Tá? Bom, a gente vai usar isso aqui mais para medir comprimentos agora, né? A gente usa mais essa medida em radianos, mais em trigonometria, tá bom? Então, vamos fazer alguns exercícios para fixar essas informações aqui. Vamos embora. Então, vamos ver esse aqui primeiro. Qual o comprimento de um arco de 60 graus numa circunferência que tem 90 centímetros de raio? Então, olha só. Ele diz que o arco é de 60 graus, né? Tá vendo? O que eu falei? O arco é a medida de comprimento. E 60 graus é o ângulo, tá? Só que quando você fala arco de 60 graus, você está falando do ângulo central. Então, aqui, ó. Tá aqui a circunferência. Tá? Tá aqui a circunferência. E ele está dizendo que o arco é de 60 graus. Então, olha só. Vou fazer aqui, ó. Aqui. Pronto. Tá aqui. Esse aqui é o ângulo central de 60 graus. E ele quer saber o comprimento desse arco aqui, ó. Que é correspondente a esse ângulo central de 60 graus, certo? Bom, calma aí. O comprimento da volta toda, né? Ó, uma volta, tá? Uma volta toda são quantos graus? 360 graus, né? Eu acho que isso daí você deve ter aprendido lá no ensino fundamental. Se não aprendeu, grave isso aqui, ó. A volta toda é dividida em 360 partezinhas que a gente chama de grau. Então, a volta toda, tá? A volta toda, o ângulo assim, né? Se eu pegar o ângulo, a gente faz assim, ó. A gente faz duas semirretas e vai abrindo. Aí tá abrindo o ângulo, tá abrindo o ângulo, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo. Quando você abrir tudo, o ângulo é o quê? É a volta toda. A volta toda, então, é 360 graus, tá? Só que é o seguinte, em termos de arco, a gente acabou de ver que o comprimento da circunferência inteira é o quê? É 2π vezes o raio, certo? O comprimento da circunferência inteira é 2π vezes o raio. E eu falei que, por causa dessa medida, o ângulo, né, da volta toda, que é 360 graus, pode ser referida com o comprimento do arco, que vai ser o quê? 2π radianos. Tá? 2π radianos. Tá? Ó, o comprimento é 2πr, ou seja, o comprimento do arco é 2π radianos. Esse radiano quer dizer o r. Tá? Então é o seguinte, se a volta toda é 360 graus, então essa parte aqui é quanto da volta toda? Veja, se a volta toda é 360 graus, 6 vezes 60 dá a volta toda. Quer ver? Vou fazer aqui, ó. Vou fazer de vermelho para vocês verem. Ó. Aqui. A volta toda dividida em 6 partes iguais, cada parte vai ter 60 graus, certo? Bom, mas se a volta toda é 2π radianos, então esse arco aqui é quanto? É 2π radianos dividido por 6. Que é a mesma coisa que, né, simplificando 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Que é a mesma coisa que π sobre 3 radianos. Então, o comprimento disso aqui é o quê? É π sobre 3 radianos, certo? Mas ele me deu o raio dessa circunferência. Ele disse que o raio dessa circunferência é 90 centímetros. Espera aí. Então, o que eu faço para saber o comprimento disso aqui? Eu troco o radianos por 90 centímetros, porque radianos quer dizer raio. Entendeu? Se eu colocasse essa forma, seria 2πr dividido por 6. Ó, 2πr dividido por 6. Entendeu?
Só que no lugar do R, eu já sei quanto que é 2π dividido por 6, é π sobre 3. Só que no lugar do radianos, agora eu ponho o quê? 90 centímetros. Então, o comprimento aqui vai ser o quê? Π vezes 90 centímetros dividido por 3. Então, esse comprimento aqui, ele é o quê? 90 dividido por 3 dá 30. Então, esse comprimento é o quê? É 30π centímetros. Tá? Aí tem gente que fala assim, não, esse daqui não é medida. Quanto é que é π? Então, π é um número que tem infinitas casas decimais. Então, para eu ser preciso, eu deixo o π, porque você entende quando eu falo que é π, eu estou falando de 3,141572 e etc. É um número gigantesco, certo? Beleza? Só que a gente escreve só 30π. Agora, se eu quero saber mesmo a medida, né? Teve um dia que um engenheiro chegou aqui nos comentários e disse, a resposta está errada. Eu falei, por que está errado? Ele falou, porque π é 3,14. Daí eu falei assim, não, sim, mas se eu quero uma medida na régua, então eu tenho que colocar no lugar do π 3,14, porque engenheiro é assim, né? Engenheiro ele mede. Né? O matemático não, ele deixa 30π centímetros. Por quê? Porque para o matemático, o π é uma maneira mais exata de colocar esse valor. Se eu colocar qualquer coisa assim, tipo 3,14, eu estou aproximando o valor de π. Agora, se eu deixo π, não, eu estou sendo preciso. É 30 vezes o número π centímetros que vai dar isso aqui, entendeu? É assim que a gente faz, tá? Então, se eu tiver o ângulo para saber o comprimento é muito mais fácil. Eu só troco a palavrinha radianos pelo raio. Ou então eu pego o ângulo, né, ou o arco em radianos, pego o arco em radianos e multiplico pelo raio, e é o comprimento da circunferência. Beleza? Bom, então vamos fazer aqui outro aqui que envolve anos. Ó. Determine o valor de x, sendo O centro da circunferência nos casos, tá? Então, olha só aqui que interessante, tá? Isso daqui eram os ângulos excêntricos aqui, né? Apesar que esse aqui é ângulo central, tá bom? Então, ó, isso aqui é ângulo central. O ângulo central aqui é o quê? 110 graus, correto? O ângulo inscrito desse ângulo central é esse aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar o ponto A e esse aqui o ponto B, ó. Tá vendo? Esse é o ângulo central, 110. O ângulo inscrito é esse aqui, ó. É esse aqui, ó, beta. Tá? Porque ele está ligado nas mesmas extremidades, só que o vértice está aqui no arco capaz. Ó. Esse aqui é o arco capaz. Ó. O arco AB maior, né? Esse arco da circunferência maior aqui é o arco capaz. Ó. Então, beta, como a gente viu, que é o ângulo inscrito, ele é metade do ângulo central. Então, beta aqui, ó, beta vai ser o quê? Metade de 110, que é 55 graus, certo? Só que tem um detalhe, ó. X mais beta dá quanto? Isso aqui é o ângulo de 180 graus. Se beta é 55, então x vai ser o quê? 180 menos o beta, né? Menos beta. Ou seja, x vai ser 180 menos 55. E daí a gente chega à conclusão de que x é o quê? 180 menos 50, 130. 130 menos 5, 125 graus. Aí, ó. Tá? Então, esse aqui é 125 graus. Tá? Só a gente observando ali o ângulo inscrito e o ângulo central. Beleza? Agora esse outro aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu não dei no outro, mas vou dar um zoom aqui, ó. Tá? Então, olha só. Tem uma outra coisa que eu acho que eu não falei lá naquela outra parte. Não falei mesmo, não, tá? Ó, o diâmetro, ou o raio, ele faz sempre 90 graus no ponto onde encosta numa reta tangente à circunferência. Ó. Então, essa reta tangente aqui faz 90 graus com o raio que vai até o ponto de tangência, faz 90 graus, certo? Então, esse 160 graus aqui, ó, é o ângulo externo desse triângulo nesse ponto. Então, 160 graus aqui é o quê? É 90
mais esse ângulo central aqui, ó, tá? Então, 90 mais o que vai dar 160? 70. Então, aqui é 70 graus, ó, tá? Porque isso aqui é o ângulo externo, que é a soma desse 90 com esse 70. Tá certo? Ó, 90 mais 70, 160. Beleza? Agora, olha só. Esse 70 é o ângulo central aqui, ó, tá? E o ângulo inscrito é esse aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, o que que ele é? Ele é metade do ângulo central. Esse aqui é 35 graus, ó. 35 graus, tá? Mais x mais 35 graus é o quê? É o ângulo raso, que é 180 graus. Certo? Então, x vai ser o quê? 180 menos 35. Então, x vai ser o quê? 180 menos 30, 150. 150 menos 5, 145 graus. Tá vendo? Tranquilo? É só a gente observando o ângulo central e o ângulo inscrito. O ângulo inscrito é metade do ângulo central, tá? Aqui, o raio faz 90 graus com a reta tangente aqui no ponto, ó, tá? E esse aqui é o ângulo externo desse triângulo aqui, nesse ponto. Então, esse ângulo externo, ele é a soma dos outros dois ali, ó. E como aqui é 90, 90 mais o que dá 160? 70. Aí, a gente descobre tudo aí. Beleza? Vamos lá, mais dois aqui, ó. Que diz assim, ó. Pode um setor circular, né? Pode um setor circular coincidir com um segmento circular? Cite o caso. Então, calma aí. Vamos lembrar o que que é. Segmento circular é quando passa aqui uma reta secante, né? Que forma uma corda, e essa corda, né, aqui desse lado, é um segmento circular, certo? O que que é o setor circular? O setor circular, ele tem a ver com o ângulo central, ó. Então, tá vendo? Esse ângulo central aqui, tá? Esse ângulo central, ele separa uma parte da circunferência, e isso aqui é o setor circular. Então, esse aqui é o setor, e aqui é o segmento. Tem como o setor ser igual a um segmento? Quando é que o setor pode ser igual ao segmento? Tá? Olha, o setor pode ser igual ao segmento, por exemplo, se eu ligar esse ponto aqui, ó, tá? Isso tudo aqui, ó, é um setor circular. Tá? Tudo isso aqui é um setor circular. E o segmento, ele é o quê? Ele é menor que o setor circular, certo? O setor circular é tudo isso aqui, e o segmento é esse aqui, ó, que está riscado em azul e vermelho aqui, ó, tá? Só que se eu abrir esse raio aqui, abrir esse raio aqui, abrir esse raio, vai acontecer o quê? A corda vai ser o diâmetro. Olha lá. Então, ó, essa corda aqui, certo? O que que vai ser o segmento circular? Vai ser tudo isso aqui, ó. O segmento circular, tá? É um pedaço do círculo. É um pedaço do disco, do círculo, tá? Que é separado, que está separado por uma corda, correto? Na verdade, a corda, tá? A corda separa o círculo em dois segmentos, o segmento menor e aqui tudo aqui um segmento maior, certo? Só que quando a corda é o diâmetro, o segmento menor é igual ao segmento maior. Na verdade, é um semicírculo, correto? Só que o ângulo central aqui é quem? É 180 graus. Então, isso daqui também é quem? É o setor circular. O setor circular que abriu, abriu, abriu até virar o próprio segmento. Então, pode o setor circular coincidir com o segmento circular? Sim. Cite o caso. O caso é quando o ângulo central é 180 graus, tá? Ou a corda é o diâmetro da circunferência, tá? E esse é o caso, beleza?
E o último aqui, ó, dessa folha, em que caso o setor circular é um semicírculo? Bom, é a mesma coisa, né? O setor circular é um semicírculo quando, né? Quando o diâmetro, né? Quando o diâmetro, tá? Quando o arco, né? Quando o ângulo central é 180, né? Então, eu respondi isso aqui, ó. Em que caso o setor circular é um semicírculo? É a mesma pergunta, né? Feita de duas maneiras diferentes, tá bom? Então, em que caso o setor circular é o semicírculo? Quando, vou até responder de outra forma, o setor, quando o setor angular, lembra o que é o setor angular? É de 180 graus, tá? O setor angular é essa abertura aqui, ó. E essa abertura aqui, tá? Na circunferência. Então, quando o setor angular é de 180 graus, então, nesse caso, o setor circular é o semicírculo. Tá? É a mesma resposta da anterior ali. Beleza? Bom, então vamos fazer mais alguns exercícios. Então, agora vamos ver aqui, ó. Determine o valor do ângulo X nos casos, tá? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado uma coisa, ó. Esses 70 graus, ele está se referindo a esse arco, tá vendo? Ele está se referindo a esse arco central aqui, ó. Tá? Ele está se referindo a esse arco central aqui, ó, esse ângulo central, né? A gente faz a referência do arco ser 70 graus, mas se referindo ao ângulo central. Então, isso aqui é 70 graus. E quanto que vai ser o x? O x é o ângulo, né? É o ângulo inscrito, certo? Então, o x vai ser 35 graus, que é metade desse arco aqui, né? Do ângulo central aqui, que é 70 graus. Beleza? Tá. Agora, olha só que interessante isso aqui. Aqui, isso aqui que é ângulo excêntrico, tá vendo? Olha só. Quanto que é esse arco, esse ângulo X aqui, sabendo que esse arco aqui é 150 e esse arco aqui é 50. Tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou ligar esses dois pontos aqui e vou ligar esses dois pontos aqui, ó. Tá? Por que isso? Olha só. Se esse arco aqui de 150 graus, ele tem relação com esse ângulo central, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó. Se esse arco aqui ele está relacionado a esse ângulo central, correto? Então, essa medida aqui, ó, ele é o quê? Ela é metade desse arco aqui. Ele é metade desse arco aqui, ó. Desse ângulo central aqui, ó, 150, certo? Porque esse arco de 150 graus está relacionado ao ângulo central de 150 graus. Só que esse ângulo inscrito aqui, ele é metade dos 150 graus. Então, esse ângulo aqui é o quê? 75, ó. Certo? E esse 50 graus aqui, ó, ele está relacionado a esse ângulo central aqui, ó. Certo? Então, esse ângulo inscrito aqui, ele é o quê? Ele é metade de 50 graus. Esse ângulo aqui é 25 graus. Certo? Agora, nesse triângulo aqui, ó, tá. Esse aqui é o ângulo externo. E esse ângulo externo é 25 mais 75. Então, x aqui vai ser esse 25 mais esse 75 aqui, ó. Então, x aqui vai ser o quê?
100 graus. Tá? Agora, repare aqui uma coisa. Quanto que é 150 mais 50? 200 dividido por 2 é os 100 graus. Será que é coincidência isso? Não. Quando os ângulos, né? Quando o ângulo excêntrico, tá? Esse ângulo de dentro aqui, ó, tá? Interno, assim, ó, esse ângulo interno aqui, ó, tá? Quando for o ângulo excêntrico interno, então esse x aqui vai ser a média aritmética desses dois, tá? E esse daqui, ó, vai ser a média aritmética desses dois, tá? Então, esse x aqui, eu posso dizer x é igual a quê? 50 mais 150 dividido por 2, tá? Guarde isso aqui, que isso aqui é um macete importantíssimo, tá? Ângulos excêntricos internos, tá? Então, esse x aqui, ó, ele é média aritmética desses dois aqui, ó. 150 mais 50 dividido por 2 dá o 100. Tanto esse quanto esse, claro, né? Que são opostos pelo vértice, tá? Ó, vamos para o próximo. Letra C. Esse aqui, ó. Então, olha só. Esse daqui é o ângulo segmento, tá? Ó, essa daqui é uma reta tangente à circunferência, bem nesse ponto aqui, que é a extremidade dessa corda aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma corda, ó. Daqui até aqui, né? Vamos chamar isso aqui de A. E esse aqui de ponto B, ó. Tá? No ponto B eu tenho um ângulo segmento, certo? O ângulo segmento, ele é o ângulo no ponto de tangência dessa reta aqui, ó, com essa corda, beleza? Tá. Só que esse 120 graus é relativo ao quê? É relativo a esse ângulo central aqui, ó. Esse daqui é 120 graus, tá? E esse arco, esse ângulo segmento aqui, ele é como o ângulo inscrito aqui. Esse aqui é o arco capaz, ó. Qualquer ângulo inscrito nesse arco capaz aqui, ó, ele tem metade, é 60 graus, né? Só que imagine esse vértice aqui vindo para cá, vindo para cá, vindo para cá, né? E daí o ângulo aqui, ó, que é 60 graus aqui, ele vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, até que ele aparece aqui do lado. Então, esse x aqui é o ângulo segmento, que é metade do ângulo central, que é a mesma medida do ângulo inscrito que está aqui nesse arco capaz. Então, isso aqui tem que saber mesmo, né? Então, x é igual a 60 graus, que é metade desse arco aqui, que é correspondente ao ângulo inscrito. Beleza? Tá. E esse aqui? Esse daqui, ele é semelhante a esse ângulo excêntrico aqui, ó. Só que esse ângulo excêntrico, ele é interno. Esse aqui é o ângulo excêntrico externo, tá? Então, repare aqui, ó, falta uma bolinha aqui, que isso aqui é grau, né? Então, o que isso aqui está indicando? Está indicando que esse arco aqui é 50 graus, tá? Esse arco tem a ver com esse ângulo central aqui, ó, tá? E esse 100 está indicando o quê? Que ele é o arco desse ângulo central aqui, ó. Beleza? E esse daqui, ó, semelhantemente a esse aqui, né? Esse x era o que? Era a média aritmética, certo? Desses dois, né? Só que esse daqui não vai ser a média aritmética. Eu vou pegar o 100, diminuir de 50 e dividir por 2. Então, x aqui, ele vai ser o quê? 100 menos 50 dividido por 2. Então, o x aqui vai ser o quê? 100 menos 50, 50 dividido por 2, 25. Aí você fala, ah, tá, professor, você acha que eu vou ficar satisfeito com isso? Você põe aqui e eu simplesmente vou aceitar isso aí? Não, tem que provar, né? Então, como é que a gente prova isso aqui? Então, a gente prova assim, ó. Esse daqui é 100. Esse é 100, tá? Vamos ligar aqui, ó.
esse daqui. Como é que eu vou fazer aqui? Aqui, ó. Deixa eu fazer de vermelho aqui. Pronto. Só isso aqui é suficiente, tá? Repare aqui, ó. Essa medida aqui é quanto? É metade disso aqui, ó. Certo? Ó, esse aqui é o ângulo de 100, ó. Esse aqui é 100 graus, certo? É o ângulo central. E esse aqui é o ângulo inscrito. Esse ângulo inscrito, ele é o quê? Ele é metade do 100, então aqui é 50. Tá? Esse ângulo aqui é 50. Ah, é coincidência? É coincidência, tá? Agora, olha só. Esse 50 é esse ângulo interno aqui, ó. Esse aqui é 50, certo? É o ângulo central aqui, ó. Esse aqui, ó. Só que esse aqui, o que é? É o ângulo inscrito aqui, ó. É o ângulo inscrito metade desse 50. Então, esse aqui é o quê? 25. Certo? Agora, repara aqui, ó. Esse 50, ele é o ângulo externo desse triângulo aqui, ó. Tá? Esse 50 é o ângulo externo desse triângulo aqui, ó. Ou seja, esse 50, ele é igual a quê? A 25 mais x. 25 mais x é esse ângulo aqui, ó. Certo? Só que olha só, esse 50 aqui, ele é metade do 100. Deixa eu diminuir aqui, porque agora já deu para ver o desenho. Esse 50 aqui, ele é metade do 100. Então, aqui, ó. Eu vou escrever bem aqui, ó. 100 sobre 2 é esse aqui, ó. Esse 25 eu vou jogar para cá. Vai ficar menos. Só que esse 25, ele é o quê? Ele é metade do 50. 50 sobre 2. E ficou o que desse lado? O x, né? Vou colocar o x aqui, ó. Acho que é o x, ó. O x, certo? Então, esse 50 é o 100, ó, esse 50 é o 100 dividido por 2. Esse 25, tá? Esse 25 é o quê? É esse 50 aqui dividido por 2. Então, quer dizer que o x, ele ficou o quê? 100 menos 50 dividido por 2. Que foi o que eu falei lá, ó. Tá vendo? 100 menos 50, tudo dividido por 2. Ó. Tá? E 50, eu passo esse 25 para cá, fica menos 25. 50 menos 25 é 25. Entendeu? Então, é só fazer isso aqui, ó. Eu ligo esse ponto, eu podia ligar esse ponto a esse aqui também, ó. Mas ia parecer que está bem em cima aqui, ó. Ia parecer que é o diâmetro. Então, eu falei, vou ligar esse aqui melhor. Tá? Esse aqui é o interno, que é metade desse. E esse é o interno, que é metade desse aqui, ó. Interno ou inscrito, né? Esse é o inscrito, que é metade desse. E esse é o inscrito, que é metade desse 50 aqui, ó. E daí fica evidente que esse 50 é esse mais esse, tá? Então, sempre que você vê um ângulo, esse excêntrico externo, você vai fazer esse menos esse e vai dividir por 2, tá? O lado de longe menos esse daqui, divide por 2 e é o x aqui fora. Beleza? Letra E. E esse aqui? Então, aqui, ó, 65 é esse arco aqui, ó. 65 é esse arco, tá? E 165 é esse arco aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Beleza? Quanto que é o x? Só, professor, não dá para fazer daquele jeito lá? É, acho que dá, hein? Olha só. Tá? Então, aqui fez 90 graus aqui. Aqui é 165. Certo? Esse daqui vai ser o ângulo central, né? Aí você vai falar assim, mas esse aqui não é o diâmetro? Não é o diâmetro, tá? Por acaso,
por acaso, parece que é o diâmetro, mas não é. É 165 aqui, ó. Tá mal feito o desenho, né? Deve ser 15 graus aqui ainda. Parece 180, mas não é. É 165 aqui, ó. Tá? Bom, se eu ligar daqui até aqui... Se eu ligar daqui até aqui... Tá? Esse daqui é o ângulo inscrito desse daqui. Esse aqui é o 165. E esse aqui é o ângulo inscrito. Então, ele é metade de 165, né? Então, aqui é 165 sobre 2. Certo? Bom. Esse daqui é 65. Certo? Esse daqui, ó, é o ângulo segmento. É o ângulo segmento. Tá? Esse aqui é o arco capaz. É o arco capaz. Aqui, ó. De novo. Vou mostrar bem pertinho aqui que vocês vão conseguir entender. Veja, esse aqui é o ângulo segmento desse arco capaz aqui, ó. Tá? Esse arco capaz aqui, ele é ele vai ser o ângulo interno, ele vai ser o ponto onde o ângulo interno vai ser metade desse 65 aqui, ó. O ângulo inscrito vai ser metade de 65. 65 aqui, ó, 65. Ó. Tá? Então, esse daqui vai ser o quê? Metade de 65. Que é o mesmo desse daqui, ó. Que é o ângulo segmento, ó. Tangente. Aí aqui está a corda. E esse aqui é o ângulo que forma com a tangente e a corda. Na extremidade da corda aqui, ó. Tá? Esse aqui é a mesma coisa desse aqui, que é metade desse central. Então, esse daqui o que que é? É 65 sobre 2, tá? Então, olha lá. Esse triângulo aqui, esse daqui é o externo, esse externo aqui. Deixa eu diminuir aqui, ó. Esse externo aqui, o que que ele é? 165 graus sobre 2. Ele vai ser igual a esse aqui, que é 65 graus sobre 2, mais o x. Tá vendo? Aí eu pego esse 65 graus sobre 2 e jogo para lá, vai ficar o quê? 165 graus menos 65 graus, tudo sobre 2, né? Porque os dois estão sobre 2, ó. Isso vai ser o x. É igual àquele último caso lá. É igual a esse aqui, ó. Eu pego esse menos esse, divido por 2 e dá esse aqui. Esse aqui é a mesma coisa, só que acontece que eles estão juntos aqui, ó. Então, eu pego esse menos esse, divido por 2 e eu tenho esse aqui, ó. Tá? Só que eles estão juntos bem aqui, ó. Então, vai ficar o quê? 165 menos 65, 100, dividido por 2, 50. Então, x é igual a 50 graus. Tá? É só observar bem aqui, ó. Você vai ver, ó. Tá? Esse aqui é o ângulo central aqui, ó. Né? Esse aqui é o 65 aqui, ó. Então, aqui é 90 graus, tá? O que que eu fiz? Eu tracei daqui até aqui, ó. Não, calma aí. Eu tracei daqui até aqui, essa corda aqui, ó. Aí apareceu aqui a metade desse, que é o ângulo externo desse triângulo aqui, ó. Então, esse mais esse dá esse externo aqui, ó. Beleza? E, finalmente, o último. Tá? Então, esse último aqui, ele é de forma semelhante, tá? Eu vou fazer o quê, ó? Tá vendo aqui que aqui é o centro da circunferência, ó. E aqui é o ponto de tangência, ó. Aqui faz, né, o raio com uma tangente à circunferência faz sempre o quê? 90 graus, certo? Esse 110 aqui é esse ângulo central aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é o quê? 110, né? Esse 110 é o quê? É o ângulo externo, que é a soma desse com esse. Ó. Esse
mais esse é o externo do terceiro ângulo. Então, 110 vai ser 90 mais x. Então, 110 menos 90 é igual a x. Tá? Esse mais esse. Né? 110, o suplementar de 110, ou seja, aquilo que somado com 110 vai dar vai dar o 180 é o quê? É 70 graus aqui, ó. Tá? Aqui que está o centro da circunferência. Esse arco é daqui até aqui, 100 graus. Aqui no ponto de tangência o raio faz 90 graus. Tá? Então aqui é 110, então aqui é 70. Aqui é 90. 70 mais o que dá 90, né? Porque 90 mais esses dois tem que dar 180. Então aqui é 90. Então esse mais esse tem que dar 90 também. Então 70 mais o que dá 90? 20. Tá vendo? 110 menos 90, 20. Então x é igual a 20 graus. Tá? Um pouquinho de prática aqui, refazendo sempre esses exercícios aqui, a gente consegue perceber, tá? Isso aqui é material extra, a gente pouco vai usar nesse livro, mas é importante saber, beleza? Então, vamos para mais um pouquinho de exercício. Então, esse aqui. Determine o comprimento da circunferência nos casos. Bom, comprimento da circunferência é a volta toda. A gente sabe que o comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Ou seja, o arco é 2π radianos. Eu tenho raio aqui? Tenho. Qual que é o raio? 8. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser o quê? 2π vezes 8 centímetros. Então, o comprimento vai ser 8 vezes 2, 16. 16π centímetros. Bem facinho. Esse aqui, bom, essa aqui é uma corda, tá? E o segmento que liga o centro da circunferência até a corda faz 90 graus. Ó. Se faz 90 graus, então essa distância é metade da corda. Ó, tá? Esse daqui, quando faz 90 graus a corda, divide a corda exatamente no meio. Então, se tudo isso aqui é 10, essa medida é 5 centímetros. Espera aí. Apareceu aqui um triângulo retângulo. Ó. Cateto, cateto e hipotenusa. A hipotenusa é o raio. Qual é o cateto que tem? Qual é o triângulo retângulo? Que um dos catetos é 12, o outro cateto é 5. É o triângulo pitagórico 5, 12, 13. Então, o raio aqui, é igual a 13 centímetros, tá? É claro que o desenho não está perfeito, né? O desenho, ele é feito, às vezes, para confundir você. Parece que esse 5 é igual a essa medida aqui, né? Mas não é, né? Tá? Esse 12, ele vai quase lá, ó. A corda, ela estaria bem aqui, assim, ó. Né? Então, seria aqui, ó, 12, 5, 13. Tá? Mas a gente sabe, né? Seria até quase aqui, ó, 12, aí o outro cateto 5, e a hipotenusa seria 13, tá? Mas o desenho a gente desconta. Então, o raio é 13. Bom, já que o raio é 13, então é 2π vezes r. Eu já vou fazer direto. 2 vezes 13, 26. Então, o comprimento dessa é o quê? É 26π centímetro. Beleza? E esse último aqui? Então, ó, uma reta tangente à circunferência. Então, nesse ponto de tangência, o raio que vem até o ponto de tangência faz o quê? Faz 90 graus. Certo? Bom, então, um dos catetos é o raio, o outro cateto é 8, e a hipotenusa é o quê? É o raio mais 4. Tá vendo? Então, eu posso aplicar Pitágoras aqui, ó. Raio ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a raio mais 4 ao quadrado, certo? Tá. Mas eu ainda posso fazer de um outro jeito mais fácil, mais rápido. Sem precisar equacionar isso aqui. Tá? Que a gente viu na semana passada que foi potência de ponto. Ó. Se eu
fizer isso aqui, ó, então vai ficar aqui 8 ao quadrado vai ser igual a 4 vezes daqui até aqui, ó. Tudo isso aqui, né? Que é 4 mais 2R. Né? Lembra da potência? Daqui até... Né? Esse 4 vezes tudo isso aqui vai ser igual a esse aqui ao quadrado, porque é ponto de tangência, né? Tá? Bom, 8 ao quadrado, 64. Dividido por 4, vai ficar aqui, ó, 64 dividido por 4, vai dar 1, 6, dá 16. 16 vai ser o quê? Esse 4 mais 2R. Pera aí. 16 é tudo isso aqui. Se daqui até aqui é 4, então tudo isso aqui é 12. Dividido por 2 é o raio. O raio, então, é 6 centímetros. Tá? Tudo isso aqui foi para descobrir o raio. Eu fiz por potência de ponto. É esse ponto aqui, o ponto P. Ó. Então, essa medida ao quadrado é igual a essa vezes essa toda. 64, que é 8 ao quadrado, 64, dividido por 4, dá 16. Então, tudo isso aqui é 16. Se daqui até aqui é 4, então tudo isso aqui é 12. 12 dividido por 2, o raio é 6. E qual é o comprimento da circunferência, então, se o raio é 6? 2 vezes 6, π. Tá? Então, o comprimento aqui dessa aqui vai ser o quê? 2 vezes 6, 12 π centímetro. Beleza? Mais. Determine o comprimento do arco menor AB. Então, esse comprimento aqui, ó, arco AB. Dado o raio de 90 centímetros. Então, o raio da circunferência, todas elas aqui, é 90 centímetros. E o ângulo central correspondente nos casos. Então, olha só que tranquilo isso aqui. Tá? Eu tenho que saber escrever o ângulo central em radianos, porque fica muito simples. Né? O comprimento do arco é correspondente a esse ângulo central. Esse ângulo central é 90, certo? Então, a volta toda é 2π. Então, eu pego 2π radianos, 2π radianos, e vou dividir por 4. Né? Porque a volta toda dividida em 4, 360 dividido por 4 dá 90. Isso aqui é 90. 2π radianos dividido por 4. Então, esse ângulo aqui equivale a π sobre 2 radianos. Então, o comprimento A vai ser o quê? Né? O comprimento A vai ser o quê? π sobre 2 vezes o raio. π sobre 2 vezes 90 centímetros. Então, o comprimento do arco AB, né? Vou colocar assim, ó. AB, o comprimento do arco AB vai ser o quê? 90 dividido por 2, 45. 45π centímetros. Esse aqui, tá? Bom, esse aqui a gente já praticamente fez várias vezes hoje, né? O ângulo de 60 graus em radianos é o quê? É π sobre 3 radianos. Tá? Π sobre 3. Ó. Π é meia volta. Π é meia volta, né? Uma volta inteira é 2π. Então, meia volta é π. Bom, meia volta é 180 graus. 180 dividido em 3 dá o quê? 60. Então, π é 180 dividido por 3, 60. Como o raio aqui também é 90, então o arco AB aqui vai ser o quê? π sobre 3 vezes 90 centímetros. Então, o AB vai ser 90 dividido por 3, 30. 30 π centímetros. Tá vendo? Basta eu saber o ângulo em radianos. Daí eu troco a palavra radianos pela medida do ângulo, do raio, né? E esse daqui? Olha só que interessante esse aqui, tá? Esse aqui é o seguinte, ó. A volta toda é 360 graus, certo? Beleza? Tá. E 360 graus equivale a 2π radianos, 2πr. Beleza? O que eu divido 360 graus para dar 72?
Se eu fizer isso aqui, ó, dividir isso aqui por 10, dá 36. Aí eu faço vezes 2, dá 72. Ó. Dividir por 10, deu 36. Vezes 2, 72. Então, quer dizer que, se 360 graus é 2π radianos, né? 2, multiplicar por 2 e dividir por 10 é dividir por 5. Então, 2π radianos dividido por 5. Ó. Então, 72 graus é equivalente a 2π sobre 5 radianos. Tá? Eu pego 360 dividido por 5, vai dar 72. Tá? 360 dividido por 5 dá 72. Ó. 36 por 5, 7. Sobra 1. 10 por 5, 2. 72. Então, o comprimento do arco AB, ele é o quê? 2π sobre 5 vezes o raio, que é 90 centímetros. Então, o arco AB vai ser igual a quê? Bom, 90 dividido por 5, 5 por 5 dá 1. 90 por 5 vai dar o quê? Dá 1, sobra 4. 40 por 5 dá 8. 18. 2 vezes 18, 36. Então, isso aqui dá 36π centímetro. Certo? Bom, a aula de hoje tem bastante exercício aí, né? Aqui, ó. Duplicando o raio de uma circunferência, o que ocorre com o seu comprimento? Então, calma aí. O comprimento dessa circunferência, tá? O raio aqui é R. O comprimento dessa circunferência é o quê? 2πr. Esse é o comprimento da circunferência, certo? Se eu dobrar o raio, duplicando o raio, dobrar o raio, então o comprimento, o novo comprimento vai ser o quê? 2π vezes o novo raio, que é o quê? Que é 2r. Tá? Então, quer dizer que o novo comprimento da circunferência vai ser o quê? 2 vezes, ó, esse 2 aqui eu coloco para fora, 2 vezes 2πr. E o que é 2πr? É o comprimento antigo. Então, o comprimento novo, né? O comprimento novo vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o comprimento antigo. Então, se você dobra o raio, você dobra o comprimento da circunferência. São todas medidas lineares. As medidas lineares, elas são assim. Você dobrou uma, a outra que depende dela dobra também. Então, o comprimento depende do raio. Se eu dobro o raio, dobro o comprimento. Tá? Duplicando o raio da circunferência, o que aconteceu com o seu comprimento? Dobrou. Beleza? E agora, a última folha de exercício, vamos embora? Agora o último, diz assim, ó. Um arco de comprimento 2πr de uma circunferência de raio 2π subentende um arco de quantos graus? Então, calma aí. Tem uma circunferência. O raio dessa circunferência é 2r. Tá? Então, tem um arco cujo comprimento é 2πr. Certo? Um arco cujo comprimento é 2πr. Mas se o raio é 2πr, quer dizer que esse arco, ó, o raio é 2r. Então, o arco, né, o arco do comprimento, vou chamar comprimento, né? Comprimento do arco, tá? O comprimento do arco é o quê? É 2πr, que é a mesma coisa que π vezes 2r. Mas 2r é o quê? O raio. Então, isso aqui é π vezes o raio, que é igual a π radianos. Certo? Qual é o arco da volta completa? Não é 2π radianos? Então, se esse arco mede π radianos, então esse arco, o ângulo é o quê? 180 graus.
Entendeu? Ó. O comprimento do arco, não é da circunferência, o comprimento do arco. Um arco de comprimento 2πr. Então, o comprimento do arco é 2πr, tá? Então, o comprimento do arco, um arco de comprimento 2πr, de uma circunferência de raio igual a 2π, ó, 2r. O raio é 2r. Então, se eu pegar esse 2r que está aqui no comprimento do arco e colocar de lado, fica π vezes 2r. Mas 2r é o quê? É o raio. Então, isso aqui, o comprimento do arco é π vezes o raio. Ou seja, é π radianos. Só que a volta toda é 2π radianos. Então, meia volta é π radianos. Então, π radianos é 180 graus. Entenderam? Cuidado, hein? Esse probleminha aqui é bom, hein? Próximo. Determine o comprimento da linha cheia nos casos. Os arcos são centrados em O1, O2 e O3. Então, o que é o comprimento da linha cheia? Ele quer saber o comprimento disso aqui, ó. Disso aqui, tá? E ele está deixando claro que os centros dos arcos, né? Os centros dos arcos são O1, O2, O3. Então, esse O1 aqui, ó, tá vendo o pontinho ali, ó? Esse pontinho ali é o centro, O1. Centro do quê? Desse arco aqui, ó. Certo? Esse aqui também é o centro do quê? Desse arco aqui, ó. E esse O3 é o centro do quê? Desse arco todo aqui, ó. Tá? É uma semicircunferência. Isso aqui é outra semicircunferência, isso aqui é outra semicircunferência. Agora, para eu saber o comprimento, eu tenho que saber quais são os raios dessa circunferência. Então, ó, O2, tá? Da circunferência de centro O2, o raio é 12 centímetros. Então, aqui também é 12 centímetros. Então, o raio dessa grandona aqui vai ser 12 mais 12, 24. Bom, se daqui até aqui tem 24 aqui e aqui tem 24 aqui, o raio da O1 também é 12. Certo? Então, o comprimento desse daqui vai ser o quê? Vai ser metade, vai ser uma semicircunferência de centro A1, tá? Então, vai ser assim, ó. Então, o comprimento total vai ser o quê? O comprimento da circunferência 1 dividido por 2, ó, porque a circunferência 1 é isso aqui, né? Só que dividido por 2, porque é uma semicircunferência. Mais o comprimento da circunferência 2 dividido por 2, porque a circunferência também é inteira, aqui está só semicircunferência. Mais o comprimento da circunferência 3 também dividido por 2. Ó. Certo? Bom, o comprimento da circunferência 1, então o comprimento total vai ser o quê? O comprimento da circunferência 1 é o quê? É 2π vezes o raio da circunferência 1. O raio da circunferência 1 é 12. Dividido por 2, mais o comprimento da circunferência 2 é a mesma coisa, 2π vezes o raio que é 12, dividido por 2, mais o comprimento da circunferência 3, o comprimento da circunferência inteira, é o quê? É 2π vezes o raio da circunferência 3, só que o raio da circunferência 3 é 24, que é isso aqui, né? Que é o dobro, que é o diâmetro do O2, ó. Então, 24 dividido por 2. Se eu cortar esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2, ficou o quê? 12π mais 12π mais 24π. 12π com 12π, 24π. 24π com 24π, 48π centímetros. Beleza? Tá. Olha o do meio. Vamos ver o do meio aqui, ó. Então, o que esse aqui está indicando? O O1 é o centro do quê? Desse arco aqui, ó. O O2 é o centro do quê? Desse arco aqui, ó. E o O3 é o centro do quê? Desse arco aqui, ó. E qual que é a medida dessa corda? 12. Dessa corda, 12. E dessa corda, 12. Espera aí. Mas a corda desse daqui
é o raio do O3, ó. É o raio do O3. Esse 12 aqui é o raio do... Né? Do O3, não. Esse aqui é o raio do O3, isso. Esse 12 aqui é o raio do O2. Certo? E esse 12 aqui e esse 12 aqui, que também é igual, é o raio do O1. Certo? Espera aí. Mas se esse lado é igual a esse lado e é igual a esse lado, isso daqui é um triângulo equilátero. E o ângulo do triângulo equilátero é o quê? 60 graus, 60 graus e 60 graus. Então, presta atenção. Vamos começar do O1. Do O1 é o centro da circunferência. E o ângulo central é 60. Então, esse arco aqui corresponde ao quê? Π sobre 3 radianos. Esse daqui é a mesma coisa. Π sobre 3 radianos. E aqui também. Π sobre 3 radianos. E o raio tanto dessa daqui é 12, quanto dessa daqui é 12, quanto dessa daqui é 12. Então, peraí. Então, o comprimento dessa daqui, da letra B aqui, vai ser o quê? 3 vezes π sobre 3 radianos. Só que o raio é 12 centímetros. Tá? Então, cada um deles é π sobre 3 radianos e o raio é 12. Então, π sobre 3 vezes 12. Mais π sobre 3 vezes 12, mais π sobre 3 vezes 12. Então, dá 3 vezes π sobre 3 vezes 12. Corta o 3 com 3. E o comprimento total dessa daqui, da letra B, vai ser o quê? 12π centímetros. Beleza? E a última? Vamos dar o zoom aqui, vamos dar uma olhada mais de perto. Então, ó, esse O1 é o centro do arco aqui, ó. Esse O2 é o centro desse arco aqui, ó. Que como isso daqui, então, está passando pelo centro, é o diâmetro. E o centro de O3 é essa circunferência aqui, ó, semicircunferência aqui, ó. E o diâmetro também está passando por O3. Então, se isso tudo é 12, esse raio aqui é 6 centímetros. Se isso tudo é 12, então esse raio aqui é 6 centímetros. E se isso tudo aqui, ó, é o arco AB do raio 12 centímetros. Então, isso aqui, como isso aqui é 12, isso aqui é 12, isso aqui é 12, então aqui também é o ângulo central de 60 graus. Ó. Esse arco aqui é o mesmo aqui, ó. Π sobre 3 radianos. Certo? Esse daqui é o π radianos, porque é só meia volta, meia circunferência. A circunferência inteira é 2π radianos. Então, meia circunferência é π radianos. E esse daqui também, π radianos. Certo? Só que o raio desse aqui é 6, o raio desse aqui é 6, e o raio desse aqui é 12. Então, o comprimento total aqui vai ser o quê? π vezes 6 centímetros, mais π vezes 6 centímetros, mais, vou colocar embaixo aqui, ó, π sobre 3 vezes o raio aqui é 12 centímetros. Então, esse comprimento total vai ser 6π mais 6π mais 12 dividido por 3, 4. 4π. Então, o comprimento total desse aqui vai ser 10π mais 6, 16π centímetros. Beleza? E, finalmente, a última. Dê o raio de uma circunferência cujo comprimento é igual ao de uma semicircunferência de 5 centímetros de raio. Tá? Então, calma aí.
Ele quer saber o raio dessa circunferência, o raio de uma circunferência, cujo comprimento dela, o comprimento dessa circunferência vai ser o quê? 2π vezes r. Cujo comprimento é igual ao de uma semicircunferência de raio 5. Então, calma aí. Uma semicircunferência de raio 5. O raio aqui é 5 centímetros. Então, qual é o comprimento dessa semicircunferência? É π radianos. E o raio é 5, né? Π radianos. Então, o comprimento dessa daqui vai ser π vezes 5 centímetros. Mas ele está dizendo que 2πr é igual a 5π, que está aqui, ó. Esse comprimento é igual a esse comprimento. Então, 2πr vai ser igual a π vezes 5. Corta o π com π e o raio é igual a quê? 5 sobre 2 centímetros. Beleza? Bom, espero que você tenha realmente aproveitado essa aula. Essa aula ficou extensa, mas cheio de conteúdo muito bom aqui. Conteúdo que cai bem. Então, se você treinar bem esses exercícios que nós fizemos aqui, tá? Que eles vão estar todos aqui no cronograma do primeiro ano, tá? Você acessa aqui o Google Drive, aí vai ter 3 pastas, primeiro, segundo e terceiro ano. O primeiro ano, você vai ver um documento chamado Cronograma e Notas de Aula. As notas de aula estão todos esses exercícios aqui lá, tá bom? É só você acessar lá e fazer os exercícios. E na dúvida, volta para o vídeo, assiste de novo a resolução, tá bom? E aprende. Não deixe, não esmoreça, não desanime, corra atrás que o resultado vem. Beleza? Curta o vídeo, compartilhe, chama mais gente aqui pro canal, chama mais gente aqui pro curso Mima. Vem estudar, vem aprender, tá? Vamos evoluir, vamos criar valor na nossa sociedade, tá? Vamos criar valor no nosso trabalho. Vamos entrar numa faculdade de valor, fazer uma faculdade, tornar-nos profissionais de valor, beleza? Então, isso aí, vamos que vamos. Estão aqui todas as aulas do primeiro ano e até a próxima.